Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos resolver algumas questões de indução eletromagnética. Algumas questões bem bacanas que vão fazer vocês treinarem bastante aí a questão do assunto indução eletromagnética, questões de nível difícil, médio, fácil. Espero que vocês possam entender a resolução, compreender a física e melhorar aí o nível de conhecimento de vocês, tá certo? Então vamos para a questão. Um abraço e tudo de bom. Questão de número 1. Enem Vestibulares. PUC Campinas 2022. A figura mostra uma espira quadrada de área interna 100 centímetros quadrados e resistência elétrica de 0,50 ohms, situado em uma região na qual existe um campo magnético uniforme de intensidade 0,20 Tesla. Considere que o plano da espira é perpendicular às linhas do campo, as quais estão entrando na folha. Esse símbolo aqui já representa isso. A intensidade do campo magnético é reduzida uniformemente até que se anule, ou seja, ela é reduzida de 0,20 até 0 Tesla. No intervalo de tempo, e isso ocorre em 0,05 segundos. A intensidade da corrente elétrica induzida na espira, em amperes, e o seu sentido, para quem olha a figura, são... Bom, a questão aqui pede a intensidade da corrente elétrica induzida na espira e o sentido dessa corrente. Então, vamos calcular primeiro aí a intensidade da corrente elétrica, ou a gente pode também primeiro determinar o sentido da corrente elétrica e ir eliminando aqui algumas alternativas. Essa é uma questão que, se você não sabe calcular a intensidade da corrente elétrica, mas sabe determinar o sentido da corrente elétrica, então determine primeiro o sentido. Por quê? Porque você vai poder eliminar algumas alternativas e, se tiver que chutar, a sua probabilidade de acertar vai ser maior. Então, vamos determinar logo o sentido. Vejam, esse campo aqui, ele está entrando. Vocês podem ver pelo símbolo aqui, é o campo que está entrando. Então, ele está entrando desse lado, está entrando aqui dentro também da espira, está entrando aqui desse lado. Então, é um campo que está entrando nesse plano aí da folha. A questão diz que a intensidade da corrente elétrica, a intensidade do campo elétrico é diminuído de 0,20 até que se anule, até zero, ou seja, esse campo elétrico está diminuindo. Se o campo elétrico está variando, então vai surgir uma corrente induzida aqui nessa espira. O sentido dela vai ser determinado pela regra da mão direita espalmada, em que os 4 dedos apontam para o sentido do campo produzido por ela, pela corrente induzida, e o polegar é o sentido da corrente induzida. Então, se o campo está entrando e se ele está diminuindo, a espira vai reagir a essa diminuição, criando um campo que aumente esse fluxo aqui dentro da espira. Então, veja, se numa espira o campo está diminuindo, a espira vai produzir uma corrente elétrica que vai produzir um campo que se opõe ao que está acontecendo. Se a intensidade do campo magnético externo está diminuindo, então ela vai criar um campo que aumente esse fluxo aí dentro. Então, vejam, se o campo está entrando e esse campo externo está diminuindo, a espira vai criar um campo também entrando nesse plano aí para que potencialize, para que aumente o fluxo do campo elétrico aí dentro. Se esse campo estivesse aumentando, ou seja, o contrário, se estivesse indo de 0 até 20, então a espira criaria um campo contrário a esse aumento, diminuindo, ou seja, ao invés de entrar, o campo criado pela espira seria de
saída, se opondo ao campo externo. Então, o campo magnético aqui dentro terá que ser de entrada para aumentar esse fluxo. E se eu usar a regra da mão direita aqui, e colocar os meus 4 dedos apontados no plano aí aqui dentro e no plano da sua tela, você vai perceber que o polegar vai estar apontando para a direita. O polegar estará apontando nesse sentido aqui. Nesse sentido, ou seja, a corrente elétrica ela vai seguir um sentido horário. Ela vai seguir um sentido horário. Aí você vai para as alternativas e percebe que tem três alternativas com anti-horário, o que não é a nossa resposta. Então veja, se você só sabe o sentido, não sabe calcular, pelo menos você aumenta a sua probabilidade de acertar a questão, podendo ser a D ou a E, ok? Vamos agora determinar a intensidade da corrente elétrica. São dados os seguintes: a área interna da espira, que vale 100 centímetros quadrados, e eu já vou transformar essa área para centímetros, tá ok? Então, eu vou ter 100. Para transformar o centímetro quadrado, eu ponho todo ele em parênteses, centímetro ao quadrado. Então, eu tenho aqui 100 vezes. Esse cento, você sabe que é o 10 a menos 2 metro ao quadrado. A área, então, será 100 vezes... Veja, tudo que está dentro do parêntese vai ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. Vai ficar 10 a menos 4. E o metro ao quadrado. Se você quiser arrumar melhor isso aqui, pode ficar 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Pronto, já transformei para metro quadrado. Outro valor que ele dá para a gente aqui é a resistência elétrica da espira, que é 0,50 ohms. Que eu posso também colocar em potência de base 10, vai ficar 5 vezes 10 a menos 1 ohm. Beleza. Outro dado que ele dá aqui também é a intensidade do campo elétrico. A intensidade do campo elétrico inicial é 0,20 teslas. 0,20 teslas, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 teslas. E o campo magnético final é zero, porque ele diz que a intensidade do campo magnético é reduzida uniformemente até que se anule. Então, se vai se anular, então no fim é zero tesla. E o intervalo de tempo em que ocorre essa diminuição de campo magnético é de 0,05 segundos, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, pronto, esses são todos os nossos dados para a gente determinar a corrente elétrica. Para determinar a corrente elétrica, eu vou usar a primeira lei de Ohm, colocando no lugar ali da tensão elétrica, né, a nossa força eletromotriz. Força eletromotriz é igual a R vezes I. Nesse caso aqui, a força eletromotriz induzida, tá ok? Induzida, e a corrente induzida. Beleza. Bom, eu tenho a resistência, não tenho a... Eu quero saber a corrente, eu tenho a resistência, eu quero saber a corrente, mas não tenho a força eletromotriz. Mas eu sei que a força eletromotriz será calculado pelo módulo, tá ok? O módulo do fluxo, da variação do fluxo magnético pelo tempo. O módulo da variação do fluxo magnético será o fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial. Isso tudo sobre o intervalo de tempo, que é ΔT. Então, a nossa
força eletromotriz induzida será... O fluxo magnético final ele será igual a zero. Por quê? Porque o campo magnético inicial aqui é... O campo magnético final é zero. Se o campo magnético final aqui é zero, não vai ter campo magnético fluindo aí na espira. Então, entrando na espira. Então, esse fluxo magnético será zero, restando somente o fluxo inicial. Então, fluxo magnético inicial sobre intervalo de tempo. Pronto, eu já tenho essa formuleta aqui também para resolver a questão. Eu tenho intervalo de tempo? Tenho, ele deu aqui 0,505 segundos. Falta calcular o fluxo magnético inicial aí, que é o que a gente vai fazer agora aqui embaixo. O fluxo magnético, ele é determinado da seguinte forma: é o campo magnético vezes a área vezes cosseno de θ. Bom, a área ela não varia, galera. A área ela é a mesma aí e ela já foi dada, já foi determinada. Θ é o ângulo entre o campo magnético e o sentido da espira, né? A normal da espira. Esse θ, ele diz que ele é perpendicular. Tanto o campo magnético quanto o plano da espira, eles são perpendiculares. Então, esse θ ele vai ser igual a zero. E cosseno de zero é igual a 1. Cosseno de zero é igual a 1. Então, o fluxo magnético aqui inicial será... O campo magnético inicial é 0,20 teslas. Ou, como a gente já colocou aqui, a gente pode colocar em potência de base 10, 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. A área, a gente já transformou, é 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4. E o cosseno de θ é igual a 1. Logo, o fluxo magnético inicial aqui será 2 vezes... Bom, aqui eu tenho 3 potências de base 10. Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar menos 1 mais 2 dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Isso aqui, Weber. Beleza. Agora eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar aqui dentro. Então, minha força eletromotriz induzida será fluxo magnético, que é 2 vezes 10 a menos 3, sobre o intervalo de tempo, que a gente viu aqui, é 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Então, eu tenho aqui 5 vezes 10 a menos 2. 2 dividido por 5 é 0,4 vezes potência de mesma base na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar 10 a menos 1 volts. Beleza, eu achei aqui a minha força eletromotriz induzida. Esse valor de força eletromotriz induzida, eu vou substituir agora aqui dentro, porque eu tenho a resistência e quero saber a corrente induzida. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui que a força eletromotriz induzida será a resistência vezes a corrente induzida. Força eletromotriz é 0,4 vezes 10 a menos 1. E aqui a resistência é 5 vezes 10 a menos 1 ohm. 5 vezes 10 a menos 1. E a corrente induzida eu quero saber. Corrente induzida será 0,4 vezes 10 a menos 1 sobre isso tudo aqui que está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 5 vezes 10 a menos 1. Bom, aí eu já posso aqui simplificar isso com esse. Logo,
A corrente induzida será esse 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. 4 dividido por 5 é 0,8. Fica 0,8 vezes 10 a menos 1. Esse menos 1 vai fazer essa vírgula aqui andar uma casa para trás. Vai ficar 0,08 amperes de corrente. Logo, a alternativa correta é a letra E. Questão de número 2. Um ímã em forma de barra, cujos polos estão representados pelas cores verde e amarelo na figura, cai verticalmente, atravessando um anel metálico. Durante o movimento do ímã, uma corrente elétrica é induzida no anel, produzindo um campo magnético, de modo que o anel se comporte como um segundo ímã. Afirma-se que, antes de o ímã penetrar no anel, como mostra a situação 1, e após o ímã sair do anel, como mostra a situação 2, ocorrem, respectivamente. Bom, galera, não importa o polo aqui do ímã. Vamos supor que aqui seja norte e aqui seja sul. Já que o ímã ele está se aproximando da espira, se ele está se aproximando com velocidade, uma certa velocidade da espira, então o fluxo do campo magnético sobre a espira está aumentando. Então a corrente induzida aqui na espira vai produzir um campo que se opõe a essa aproximação. E para se opor a essa aproximação, a espira vai criar um norte desse lado e um sul desse lado embaixo. Um norte em cima e um sul embaixo. Porque norte com norte são polos que se repelem. Logo, quando o ímã estiver se aproximando, ele vai experimentar um freio, uma frenagem, ele vai frear, ele vai experimentar uma repulsão. Então, aqui vai ocorrer a repulsão. Quando ele consegue atravessar a espira, aqui continua sul e aqui continua norte. Quando ele atravessa a espira, o que vai acontecer? O campo magnético, o fluxo do campo magnético começa a diminuir pelo afastamento do ímã. Se começa a diminuir, a espira vai criar um campo de tal forma que tente aproximar, trazer de volta esse ímã. Logo, para trazer de volta esse ímã, aqui embaixo tem que ser norte, e em cima da espira tem que ser sul. Logo, norte e sul se aproximam, ocorre a aproximação. Aproximação. Vamos ver qual é a alternativa correta. Na situação 1, vai ocorrer a repulsão. E repulsão na 2, não. Na situação 1, vai ocorrer a atração? Não. Na situação 2, na situação 1, vai ocorrer a atração? Não. Na situação 1, vai ocorrer a atração? Não. Então, letra E, na situação 1, vai ocorrer a repulsão e na situação 2 vai ocorrer a atração, independentemente da polaridade do ímã. Isso é verdade, galera. Tanto que se aqui no ímã for sul e aqui for norte, o que vai acontecer é que a espira vai inverter isso aqui. Aqui ela vai colocar um sul e aqui ela vai criar um campo norte. Tá certo? Só vai inverter a polaridade aqui da espira para poder reagir, mas sempre ela vai reagir de forma, na queda, a repelir o ímã e depois de ele ter atravessado a espira para aproximar este ímã. Questão de número 3. O esquema abaixo mostra 2 circuitos nos quais se desliza uma barra condutora com a mesma velocidade, através do mesmo campo magnético uniforme e ao longo de um fio em forma de U. Os lados paralelos dos fios são separados por uma distância 2L no circuito 1 e L no circuito 2. A corrente induzida em 1 no circuito 1 está no sentido anti-horário. Analise a validade das afirmações a seguir. Primeiro, o sentido do campo magnético é para dentro da página? Bom, aqui, galera, existe um campo magnético externo. Na situação 1, ele já diz que é anti-horário. Ou seja, a corrente ela é anti-horária.
Então, a corrente aqui, ela flui nesse sentido. É anti-horário. Bom, a espira vai criar, com essa corrente, a anti-horário vai criar um campo aí de saída. Vai criar um campo de saída. Se você usar a regra da mão direita espalmada, ela vai criar um campo aqui de saída. Se ela está criando um campo de saída, e vejam que a barra está se movendo com velocidade v para cima, se ela está se movendo com velocidade v para cima, quer dizer que esse campo está aumentando. Ele está aumentando por quê? Porque a área em que o campo está atravessando, aí ela vai aumentando, e quanto maior a área, maior é o fluxo magnético. Então, se a corrente está nesse sentido aí, é porque ela está criando algo que diminua o fluxo dessa entrada aí, o fluxo dessa entrada de campo magnético. Então, o campo magnético aqui, o campo externo, só pode estar entrando. Só pode estar entrando no plano da página. Porque, pelo que já foi explicado, essa barra está se movendo para cima, a área está aumentando, o fluxo magnético está aumentando. Então, a espira vai criar uma corrente que se opõe ao aumento desse fluxo magnético. E para se opor, tem que criar um campo no sentido aí contrário, no sentido de saída. Então, o sentido do campo magnético aqui, não confunda, externo é para dentro. Então, essa aqui está correta. O sentido da corrente elétrica induzida no circuito 2 é anti-horário? Galera, se está entrando aqui, se eles estão numa mesma região, também está entrando aqui. Logo, o sentido da corrente elétrica também é no sentido anti-horário, para criar um campo aqui que se oponha a este. Então, essa daqui está também correta. A força eletromotriz induzida no circuito 1 é igual a no circuito 2? Vamos ver. Então, no circuito 1, a força eletromotriz em 1 será. O campo magnético em 1 é o mesmo que em 2, então é B, vezes a velocidade da barra em 1 é a mesma velocidade da barra em 2, V, vezes o comprimento do fio 1 é 2L. Então, esse aí é a força eletromotriz em 1. Em 2 será, o campo magnético em 2 é o mesmo de 1, a velocidade em 2 no circuito 2 é o mesmo de 1, só que o comprimento da barra 2 é L. Então, eu tenho aqui que a força eletromotriz em 1 será o dobro da força eletromotriz em 2. E se eu arrumar isso aqui, vai ficar 1, força eletromotriz em 1 vai ficar 2. Esse 2 aqui eu jogo para frente tudo. 2BVL. Então, ele é o dobro do que está aqui em 2. Então, essa afirmativa está errada. Assinale a alternativa correta. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Alternativa A. Questão de número 4. O microfone é um dispositivo capaz de converter ondas sonoras em sinais elétricos, transmitindo informações para o alto-falante ou um gravador. Ele é constituído por uma membrana oscilante, uma bobina e um ímã. Membrana oscilante, bobina e ímã. Quando ondas sonoras atingem a membrana oscilante, ela passa a vibrar, fazendo a bobina oscilar com a mesma frequência das ondas na região onde atua o campo magnético criado pelo ímã no microfone, gerando uma corrente elétrica induzida. Essa corrente é produzida devido ao fato de a vibração da bobina. Bom, galera, o que está acontecendo? Vamos supor que esse aqui é o ímã, está aqui o desenho é bem explicativo. Essa aqui é a membrana que vibra. Essa daqui é a bobina também que vai vibrar junto com essa membrana. Então, se a membrana ela vibra para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, com uma certa frequência, a bobina também vai vibrar junto com ela, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, com uma certa frequência. Esse aqui é o ímã. Vamos supor que esse ímã aqui,
bem aqui, vamos supor que aqui seja o norte do ímã, uma suposição, tá bom? Então, aqui estão saindo linhas de campo estão saindo daqui e passando por dentro da espira. Quando essa espira se afasta, o fluxo do campo magnético diminui. Quando ela se aproxima, o fluxo magnético ele aumenta. Logo, essa variação de fluxo magnético vai produzir uma corrente induzida nessa bobina aí. Vamos ver aqui as alternativas. Vamos ver as alternativas. Bom, essa corrente é produzida devido ao fato de a vibração da bobina provocar a separação dos polos sul e norte. Então, tu já para bem aqui, porque não existe monopolos magnéticos. Você sabe que eu não posso separar norte do sul. Toda vez que eu corto toda vez que eu corto um ímã, ele gera um novo ímã. Então, essa daqui está errada. Provocar uma variação do fluxo magnético através dela, beleza, gerando uma tensão elétrica, beleza, e consequentemente uma corrente elétrica induzida, beleza. A alternativa aqui é a letra B de bola. Um solenoide é conectado a uma bateria e uma espira circular. Está inicialmente em repouso próximo a ele. Repouso. De modo que o eixo horizontal do solenoide seja perpendicular ao plano que contém a espira e passe pelo seu centro, conforme a figura. A partir de determinado instante, a espira começa a se movimentar na direção horizontal no sentido de se aproximar do solenoide, Considerando o sentido positivo indicado na figura, à medida que a espira se aproxima do solenoide, começa a circular por ela uma corrente elétrica induzida no sentido. Bom, ele quer saber o sentido da corrente elétrica induzida nessa espira, né, que se aproxima do solenoide. Então, veja só. Eu tenho aqui a espira circular e ele diz que o sentido positivo é o sentido horário. Pode ver aqui o sentido horário para quem olha desse lado bem aqui. Para quem olha desse lado bem aqui, esse aqui é o sentido, o sentido horário. Então, esse aqui é o sentido positivo determinado pela figura. Agora, vamos ver a situação aqui. Veja que aqui eu tenho uma bateria e essa bateria vai produzir uma corrente elétrica. Ela vai produzir uma corrente elétrica nesse sentido. Então, ela vai subir aqui, ela vai passar lá por trás e subir pela frente. Passar lá por trás e subir pela frente. Passar lá por trás e subir pela frente. Assim até o último. Passar lá por trás e subir pela frente e vai sair por aqui. Ora, para eu determinar o sentido, veja que essa corrente elétrica passando nesse solenoide, ele vai produzir um campo magnético nesse solenoide. O solenoide vai funcionar como se fosse um ímã. E qual seria o polo? Que lado seria o polo desse ímã? O lado direito ou esquerdo? A gente determina isso pela regra da mão direita também para o solenoide, em que os 4 dedos eles vão abraçar o sentido da corrente no solenoide, eles vão abraçar o sentido da corrente e o polegar vai apontar o sentido norte. Então, vejam, se eu abraçar o sentido da corrente aí no solenoide, que está para cima, se eu abraçar ele, o norte vai estar nesse lado aqui. Norte, e aqui será o sul. Beleza. Bom, o que está acontecendo aqui é que essa espira ela está se aproximando. Ela está se aproximando. Quando ela se aproxima aqui desse ímã, lógico que quando ela se aproxima aqui desse solenoide, lógico que pela aproximação, a corrente induzida aqui na espira vai ser de tal forma que o fluxo magnético, de tal forma que o campo magnético produzido por ela anule os efeitos do fluxo ou reduza o fluxo magnético produzido pelo solenoide. Então, se ele está se aproximando, esse fluxo de campo magnético entrando aqui, ou passando por dentro desse solenoide, ele vai aumentar. Lembre que aqui o campo magnético entra no sul.
Então, veja, quando ele está se aproximando, essa espira está se aproximando, o fluxo do campo magnético, a espira está aumentando. Então, a espira vai criar uma corrente induzida que se opõe a esse aumento, ou seja, que procure repelir esse eletroímã aí, que procure repelir esse solenoide. Então, para repelir, ela tem que criar desse lado bem aqui um sul e do outro aqui o norte. Então, para que esse lado aqui, esse lado esquerdo da espira seja sul, eu vou usar a regra da mão direita. Novamente, eu vou usar a regra da mão direita espalmada. E a gente sabe que o campo aqui do sul, ele sai do norte e sempre entra no sul. Então, está entrando aqui no sul. Se o campo magnético está entrando, aí se eu usar a regra da mão direita, eu vou perceber que os meus 4 dedos, eles vão aí abraçar o anel, abraçar a espira, e o polegar vai apontar justamente no sentido positivo da espira, determinado aí pela questão. E a alternativa aqui que nos dá o sentido positivo e a justificativa é a letra B de bola. O sentido é positivo e a espira sofre a ação de uma força magnética de repulsão aplicada pelo solenoide, porque sul com sul, você sabe que polos de mesmo nome se repelem. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B de bola.